Oh, glória, maravilha. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Aqueles que quiserem podem ficar sobre os pés. E os que não quiserem também podem permanecer assentados, tá bom? Não tem nenhum problema. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Vamos fazer a menção da palavra de Deus e já os agradecimentos devidos. Diz assim a partir do versículo 1. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Aleluia. Versículo de número 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Todos que estão aí fora conseguem me ouvir de forma perfeita? Glória a Deus. Eu quero honrar a Deus por estar retornando a esta casa. Amém. Deus abençoe a vida da pastora Antônia, que preside esta igreja, pastor Ismael, os pastores que estão aqui também atuando juntamente conosco, aos irmãos que estão dando o privilégio de estar nos visitando. Que vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Alguns irmãos aqui já me conhecem, já sabe como é que a gente gosta de transmitir a palavra de Deus. Eu sou um pouco chato à atenção quando se relaciona à palavra. Então, por favor, evite conversar, ou evite transitar. Só são 30 minutos só, tá bom? 30 minutos, para não ser enfado para a igreja, porque eu gosto de explicar aquilo que prego. Amém. Imagine eu chegar aqui e começar a falar, passou meus 30 minutos e você sai daqui sem entender nada que foi pregado, tá bom? Então, por favor, preste bastante atenção. Aleluia. Queridos, falar do apóstolo Paulo, no meu haver, é sinônimo de fortes responsabilidades. Por quê? Porque Paulo, abaixo de Cristo Jesus, foi um dos maiores missionários que já peregrinou sobre a face desta terra. Eu sou acostumado a dizer, por onde prego, que Paulo foi o homem das 3 características missionárias. Que características são essas, pregador? Primeiro, ele tinha visão de Deus. Segundo, ele tinha audição do Espírito Santo. E terceiro, ele tinha direção também de Deus. Aleluia. Quem lê as cartas de Paulo vai entender que Paulo não dava um passo sem o Espírito Santo não lhe confirmar este passo. Aleluia. Antes de Paulo viajar para qualquer cidade ou ir em qualquer território proclamar este evangelho, a saber, Jesus Cristo, ele primeiro consultava a Deus. Quando lemos Atos, capítulo de número 28, que se trata do último capítulo de Atos, para entender o capítulo 28 é preciso também entender o capítulo 27. Embora a história vai contar que Paulo, por amor ao evangelho de Cristo e o seu nome, agora ele vai estar dentro de uma embarcação a caminho de Roma.
porque essa embarcação a caminho de Roma, Paulo estava indo em direção ao matadouro para ser julgado e condenado. Aleluia. É nesta embarcação que está aproximadamente 276 tripulantes. Para ganharmos tempo, é no contexto do capítulo de número 27 que Paulo, usado pelo Espírito Santo, vai revelar algo que vai acontecer na embarcação. E o que Paulo vai revelar, pregador? Paulo vai proclamar que a embarcação ia sofrer um naufrágio, mas que era para todos ficarem em paz e em segurança, porque ninguém ia perder a sua vida. A história diz que um certo centurião, ele depositou a sua confiança mais naquele homem que conduzia a embarcação do que nas palavras que Paulo proclamava. Só que quando Deus revela algo, este algo que o mesmo revela, ele faz cumprir. Porque está escrito na sua palavra que ele não é filho do homem para que minta, e também nem filho do homem para que se arrependa. E para confirmar a palavra de Deus por intermédio da boca de Paulo, Deus honra. A história diz que quando eles estavam no meio do Mediterrâneo, a saber, o mar Mediterrâneo, uma tempestade vai assolar a embarcação, ao ponto de se levantar uma forte onda. Olha para mim, por favor. Uma forte onda se levanta e cerra a embarcação no meio. E o que vai acontecer, pregador? Se cumpre o que Deus havia usado Paulo para proclamar naquele dia. Aleluia. Todos os tripulantes ficaram sãos e salvos. Aleluia. A saber, ninguém perdeu a sua vida. Glória a Deus. Alguém vai ter uma ideia genial. Como eles estavam no meio do Mediterrâneo, uma ilha pertinho estava próxima, a saber, a ilha de Malta. E o que me chama bastante atenção é que alguém vai dizer: aqueles que sabem nadar aqui na embarcação vão de braçadas até a ilha, mas aqueles que não sabem nadar vão por cima dos destroços do navio. E assim aconteceu. Aqueles tripulantes que sabiam nadar foram batendo braço até a praia, até a margem da ilha. E aqueles que não sabiam nadar foram por cima dos destroços. Quando eles chegam na ilha de Malta, eles vão ser bem recepcionados pelos malteses. Quem são os malteses? Aqueles que residiam na ilha de Malta. Eles vão usar de misericórdia e compaixão, meu pastor Ismael. Compaixão em que sentido? Como o frio era constante e a chuva caía, ele sabia que o povo estava com frio. Quem estuda a ciência nem precisa estudar a mesma para saber que o corpo exposto ao frio gera hipotermia, e a mesma vai gerar a morte. Porque o sintoma da hipotermia, primeiro, é endurecer os dedos dos pés, das mãos, e quando ela está em grave sentido, faz o ser humano perder o seu sentido. Ele não consegue raciocinar direito. Ou seja, paralisa os pés, paralisa as mãos, e ele não consegue pensar direito. O estado final, meu pastor, é a morte. Mas para isso não acontecer, a misericórdia dos malteses é acender uma grande fogueira. Olha para o vizinho que está do seu lado e diga para ele: eles acenderam. Eles acenderam. Diga uma grande. Diga fogueira. Fogueira. Diga é lógico. É lógico. Por quê? Porque havia 276 tripulantes e a fogueira não poderia ser pequena. A fogueira tinha que ser grande. Há uma pergunta que não quer calar e eu faço para a igreja: como é possível fazer uma grande fogueira aonde a chuva cai e aonde o vento sopra? A situação do cenário não estava favorável, mas os malteses vão usar de misericórdia, porque com fogo aceso os tripulantes não morrem de frio. Você não entendeu? Eu vou repetir isso aqui. Eu gostaria que você pregasse comigo, escolhesse um irmão aí e falasse assim para ele: enquanto o fogo estiver aceso. Enquanto o fogo estiver aceso. Diga assim: tripulante não morre de frio. Eu creio, Jesus, ô glória. Enquanto o corpo está exposto ao frio,
os pés paralisa, as mãos paralisa e ele perde o sentido. Eita E Deus. se agravar ao frio, o estado final é a morte. Eita. Quando o fogo é alimentado, a Bíblia diz que eles estão se aquecendo. Por quê? Enquanto eles estão se aquecendo, eles estão mantendo a temperatura do corpo em forma normal. Porque o fogo agora está gerando vida em quem estava morrendo. Eu não entendi, pregador. Se você abrir a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo de número 23 e o versículo de número 29, vai estar escrito lá que a palavra do Senhor é como fogo e como um martelo que desmiuça a penha. Aleluia. Aleluia. No livro do Êxodo, capítulo de número 3, quando Deus chama Moisés, ele vai chamar Moisés no meio de uma sarça ardente, ou a saber, a sarça não se consumia, e a presença de Deus desce na sarça em forma de, diga, fogo. Então temos na Bíblia o fogo como base, presença e também como palavra. Olha para o vizinho e diga assim: a palavra de Deus é como fogo. A palavra de Deus é Diga, e a presença de Deus também é como fogo. a presença de Deus. Diga, a presença é como fogo. Diga, e a palavra é como fogo. palavra é como Agora olha para ele e diz: enquanto tem palavra e presença, tripulantes não morrem de Ô, frio. glória! Eu creio, meu Pai. Glória a Deus. Eu creio, meu Pai. Tem crente ainda que não entendeu. Enquanto tiver presença no recinto, enquanto tiver palavra que alimenta, tripulantes não vai morrer de frio. Glória a Deus. Forte. Enquanto o fogo, olha para mim, o fogo está aquecendo os tripulantes. Quem está no meio, diga Paulo. Paulo. As características que havia em Paulo como missionário, ele vai colocar em ação. Porque não só basta ter o título, tem que ter também atitude. Verdade. Paulo vai perceber, porque a sua visão não é só carnal, é espiritual. E quem olha espiritualmente vai enxergar as coisas espiritualmente. Quando Aleluia. Paulo olha para a fogueira, ele vai perceber que o fogo está se apagando. É por isso que ele vai se levantar e vai catar a vide. A vide, para quem não sabe, é o graveto e a lenha. Porque o combustível essencial para manter o fogo aceso é a lenha. Diga lenha. Diga, se acabar o fogo acabar e não o fogo, tiver lenha, não tiver lenha. diga, tripulante morre. Porque o que alimenta o fogo é a lenha. Quando Paulo faz esta função, ele está mostrando a sua característica de um sacerdote. Aleluia. Eu vou explicar isso aqui. Em Levítico capítulo 6, versículo de número 13 está escrito: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É um versículo como promessa. Porque para você entender este fogo aqui, no versículo de número 13, este fogo aqui é a presença de Deus que está sobre o altar. Mas se você ler o versículo 12, o versículo 11 e o 10, Deus estava dizendo: a minha presença desce sobre o altar. Mas para a minha presença descer, os sacerdotes têm que se levantar, remover a cinza e alimentar o fogo com Lenha. Quando Paulo se levanta, porque ele percebeu que o fogo precisava ser alimentado. Porque uma coisa, meu pastor, é a presença descer. Presta atenção nisso aqui. Uma coisa é a presença descer, outra coisa é manter a presença. Eita, meu Forte, Jesus. Aleluia. Eu sei que o Glória não vai Ô, ser muito hoje, glória. mas eu tenho que dizer uma verdade. Forte. Uma coisa é a presença descer, outra coisa é manter a presença no recinto. Aleluia. Verdade. É forte. Quando Paulo se levanta, Paulo está mostrando as suas características. Eu não posso deixar o fogo se apagar. Como assim, pregador? Observe bem, se todos estão sendo aquecidos pelo fogo que está queimando para não morrer de frio, olha para mim, por favor. Aleluia. Paulo, ele vai largar a sua zona de conforto, vai se expor de maneira notória ao frio,
para manter aquele que estava morrendo vivo. Eu vou repetir isso aqui. Paulo vai deixar a sua zona de conforto para ir buscar vide. A pergunta que não quer calar: mais de 276 pessoas, mas ninguém se levanta para fazer o que Paulo estava fazendo. Aleluia. É assim mesmo. Não, você não entendeu. Mais de 276 pessoas, mas ninguém se levanta com a mesma visão e com o mesmo propósito que Paulo estava. Eu sou acostumado a dizer que quem tem para alimentar alguém é conhecido pelas suas características. Como assim, pregador? Quando Paulo se levanta, ele está dizendo: eu sou servo, eu sou missionário, eu nasci para servir. O meu irmão não pode morrer de frio. Como assim, pregador? É conhecido pelas características. Lembra do profeta Elias? Elias está no ribeiro de Querite por mandato de quem? De Deus. A Bíblia diz que quando o ribeiro seca, o ribeiro vai secar. Deus diz: não é hora de aparecer no cenário, Elias. Você vai agora para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. Quando ele obedece à voz de Deus, se você ler o texto, na porta da cidade ele enxerga a viúva, mas a viúva não está com uma placa de identificação dizendo: ei, eu sou a viúva. Já dizia a Bíblia que havia várias viúvas lá em Sarepta. Oh glória, mas essa não estava com a placa dizendo: eu sou a viúva. Mas Elias olha a característica da viúva e diz: esta tem para me dar alimento. Por quê? Porque ela está agachada, catando. Oh glória! Oh glória, você não entendeu. Aleluia! Porque quem tem um trabalho de catar graveto, ele é conhecido pelas características. Porque quem é preguiçoso na obra não tem pão para alimentar ninguém. Oh glória! Mas aquele que se movimenta na obra, ele é conhecido pelas características. Pode perguntar qualquer coisa para ele, ele pode estar fraco e cabisbaixo, mas ele sempre tem uma palavra de Deus para direcionar o homem. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Olha para o vizinho que está do seu lado e diga: se o fogo se apagar, tripulantes morrem de frio. Eu nunca vi dizer uma igreja ter produtividade se não tiver a presença e se não tiver a palavra. Pode faltar tudo, mas tem que ter a palavra e a presença. Moisés entendeu isso. Eu não quero anjo, Senhor, eu quero a presença, porque se a presença for comigo, eu sei que eu não vou perder. Davi também entendeu isso. Aleluia. Ele sabia que ele era rei de Israel, mas ele disse: eu troco a minha coroa, eu troco a minha vestimenta, mas eu quero aqui a presença. Porque se a tiver, o meu reinado é próximo. Você não entendeu? Olha para o vizinho e diga para ele: vai com a presença. Diga assim: vai com a palavra. Diga: enquanto tiver palavra. Diga: enquanto tiver presença. Diga: tripulante não morre de frio. Aleluia. Eu não entendi, pregador. Eu vou te explicar. A gente separa dois grupos. Uma coisa é você ser multidão e outra coisa é você ser discípulo. É forte. Não entendi. Vou explicar. Uma coisa é ser multidão, outra coisa é ser discípulo. Glória a Deus. Paulo vai se expor para salvar alguém. Diga: amor. Amor. Isso é amor. Ele vai pegar um fecho de graveto, para ganharmos tempo, Aleluia. para alimentar um fogo que está se apagando. Porque ele sabia que se ninguém se levanta para fazer, a obra perece. Existem vidas que estão precisando de um fogo aceso. Com certeza. Aleluia. Quando ele se agacha para pegar o fecho, o que está infiltrado no fecho não vai se revelar. Presta atenção nisso aqui. Lucas vai dizer que havia uma víbora entre os gravetos. Quando Paulo pega, a víbora não se manifesta, não ataca, não reage. E isso me chamou a atenção.
Eu fui estudar e descobri que o habitat natural dela, e ela gosta de frio, porque é no frio que a mesma se multiplica. Ela está infiltrada entre os gravetos, só que Paulo não viu. Porque Paulo não estava nem aí para a víbora, estava aí para os gravetos. Ele vai pegar o fecho do graveto e vai andando em direção à fogueira. Pode ler o texto. A Bíblia diz que o calor e a luz do fogo, porque o fogo produz calor e luz. Ô, Produz o glória. quê? Calor e luz. Repete comigo. Calor e luz. Diga luz, calor. Enquanto está no escuro, no frio, quem está em oculto não se revela. Aí ele se aproxima daquilo que é calor e daquilo que é luz. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Quando ele joga o fecho dentro do fogo, a Bíblia diz que uma víbora comete a mão dele. Aleluia. Se estivesse escrito cobra ou serpente, eu não aplicaria desta forma. Mas Lucas foi sábio, ele disse víbora, porque víbora porta veneno. Porque nem toda cobra e serpente porta veneno. Mas quando está escrito víbora, é portadora de veneno. Aleluia. Glória. Diga, foi só se aproximar do fogo. É só se aproximar do fogo. Diga que ela se manifestou. Ela se manifestou. Diga, e atacou Paulo. Já tá com Paulo. Eu disse aqui no início da mensagem que o fogo representa Presença, palavra. presença e a palavra. Olha aí. Esta presença reflete calor e luz. Agora vai estreitar um pouquinho, você vai dar uma risada sem graça para o seu irmão, não tem problema. E diz para ele assim, ó, a luz que está no recinto. A luz que está no recinto. Diga, ainda tem um poder de revelar aquilo que está no oculto. Tem o poder de revelar aquilo que está no oculto. Ô, glória. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não entendi, pregador. A luz que está no recinto tem um poder de mostrar aquilo que está escondido. Alabarabassa. Oh, glória. É o Célia. Aleluia. Eu não entendi, pregador. A presença ainda mostra aquilo que está sendo arquitetado, escondido. Glória a Deus. Ô, glória! A reação de Paulo chamou a minha atenção. Aleluia. Segura só um pouco, eu gosto de explicar o que prego. Como assim, pregador? A reação de Paulo chamou a sua atenção. Primeiro, se é comigo, eu aqui, vou me colocar como uma primeira pessoa, porque uma ação sempre vai gerar uma reação. É ou não é verdade? Verdade. Quando a Bíblia comete a mão de Paulo, aí eu fico me imaginando no lugar dele. A Bíblia ia cometer a mão, a primeira coisa, uma ação gera uma reação. Eu ia balançar o braço. Autodefesa, todo ser humano é assim, por mais covarde que ele seja, na hora do medo, o fraco vira forte. O covarde fica bravo. O aleijado sai correndo. Uma ação gera uma reação. Se é eu jogo a víbora no chão, tento pisar, ou procuro uma pedra, ou alguma coisa eu vou fazer. Olha o que Paulo vai fazer. A víbora comete a mão dele, o fogo está pegando, ele está aqui, ó. Aleluia. Diga, ela está pendurada. Está pendurado. Porque uma coisa é uma víbora picar e soltar, outra coisa é ela ficar agarrada, porque o máximo que ela está podendo, ela está injetando veneno. Eita Deus. Aí tá Paulo aqui, ó. Diga fogo. Diga Paulo. E víbora. Viva. Você não vê Paulo sacudindo? Você não vê Paulo reagindo? Ou Paulo contra-atacando? Porque Paulo entendia que víbora não morre. Um rebate. Glória Glória a Deus. Você não entendeu? Eu vou repetir. Paulo entendia que víbora, você não precisa bater boca. Glória a Deus. Paulo entendia que víbora, você não tem que reagir na mesma moeda. Paulo entendia que víbora só morre no fogo. Glória a Deus. Glória a Deus, é forte.
Olha para o vizinho e diga: não reaja. Não reage. Diga: não rebate. Não rebate. Diga: não refute. Não refute. Diga assim: víbora. Víbora Só morre. só morre Diga: debaixo do joelho. debaixo do joelho. Diga: a presença vai dar o dano. A presença vai dar o dano. Aleluia. Ô, glória. Aleluia. Ó, Glória a Deus. e sacudindo ele a víbora no. Aleluia, Jesus. Glória a A Deus. víbora cai no fogo. Aleluia. Oh, glória. Eu sou acostumado a dizer que é bom a gente terminar da forma que a gente começa. Porque uma coisa é você começar de uma forma e terminar desta mesma forma que começou. Outra coisa é você começar de uma forma e não terminar da forma que começou. Os malteses que acenderam a fogueira. Mas é os malteses que vão apontar o dedo para Paulo. Quando eles viram uma víbora pendurada, Aleluia, glória a Deus. eles apontou para o passado. E que passado foi esse? O dedo foi para o mar, no meio do Mediterrâneo. Porque a embarcação que Paulo estava só tinha malfeitor. Pode ler a história. Ele estava a caminho de aonde? Roma. Para serem julgados e condenados. Olha o que eles vão dizer. A justiça de Deus, em seu original, não falha. Você se livrou do naufrágio, mas vai morrer aqui na Ilha. Na ilha. ilha. Aleluia. Por quê? Porque viram a víbora, ó. Há um grupo que não se levanta para fazer. É verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eita Deus. Critica. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas ainda quer bater em quem faz. Glória. Tenha misericórdia de nós. Porque enquanto o fogo está apagando, ninguém se levanta para catar vide. Ô, Mas glória. enquanto Paulo cata vide, a víbora pica, aí vai acontecer, sabe o quê? Ó, olha para mim. Diga: o vento. O vento. É espiritual. Espiritual. Provação. O cenário de Paulo é um cenário triste. Porque os moradores da ilha sabiam que víbora é veneno. Nossa. Tem pessoas que não conseguem entender o grau de prova que passamos. É desse jeito. Aleluia, Jesus. Porque tem coisa que nem um pastor vai entender. Tem coisa que nem adianta nem você sentar e contar, sabe por quê? Porque é só você ir. Jó tinha vários amigos e diz a Bíblia que o melhor disse assim para ele: rapaz, isso é pecado. Só que Jó sabia que não era pecado. Era um tratar entre Jó e no final ainda Jó teve que orar por ele. Aleluia, irmão. Há situações que é só você. Eles estão olhando e estão confiando agora não no missionário Paulo, mas na força que tem o veneno da víbora. Porque eles apontavam e diziam assim: estamos esperando alguma coisa acontecer, a saber, alguma reação. Porque o veneno vai produzir nele aí uma queda de morte de repente. O veneno vai produzir nele aí, ó, algum incômodo. Aleluia. Uma mudança aí, ó, no parecer. Aleluia, Deus. Alguma coisa vai acontecer. Só que a Bíblia diz, ó, que eles esperaram por muito. Da forma que Paulo estava, ele continuou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu não entendi, pregador. Da forma que Paulo estava, ele continuou. Glória a Deus. Amém, Jesus. Jesus é lindo. Glória a Deus. Aleluia. O grupo estava assim, ó. Ó lá, ó, foi se amostrar. Olha a Célia. Ó, Ô, você glória. que nem os baianos. Foi dar uma de bravo, foi lá catar graveto, vai manter fogo aceso. Eu nunca vi dizer que Satanás se levanta na vida de crente preguiçoso.
Glória a Deus. Porque enquanto você não incomoda, o inimigo não está nem aí para você. É verdade, Jesus. É É forte. por isso que às vezes você se pergunta por que eu sofro tanto. Obrigado, Senhor. Por que tanta perseguição na minha direção? Sabe por quê? Porque você ainda é um sobrevivente que não tem informação. É assim mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória ao Rei da Glória. Obrigado. Quem me conhece sabe, eu não sou pregador de botar um irmão contra o outro. Isso é antibíblico. A nossa luta não é com carne, mas contra. Ô, glória. Mas biblicamente a Bíblia também me aponta que existe pessoas que dão lugar. A carne. Já dizia, não dê lugar. Porque se você der lugar, ele entra mesmo e te usa. Glória a Deus. É assim mesmo. Fala, Jesus. Há um grupo que não faz e quando vê o irmão fazendo, sabe do reino espiritual e aquela prova e ele está na espreita dizendo, dessa vez não vai. Glória. Ou vai cair morto de repente, ou vai inchar, É verdade. ou vai ficar incomodado, ou vai perder a sua aparência. Só que eles não entendiam que havia um Deus que estava confirmando o ministério de Paulo. Eu creio. Eu não entendi, pregador. Eu fiz várias perguntas, pastor Ismael, para Deus. Primeira pergunta, por que o Senhor permitiu uma víbora picar Paulo? Glória a Deus. A segunda pergunta que eu fiz foi essa, Senhor, o Senhor sabe que dói. Aleluia. Aí o Senhor falou no meu coração, eu permito, eu deixo, Ô, glória. Glória a Deus. porque a força do chamado, para quem não sabe, ela queima o peito, Aleluia. ela machuca. É verdade. Imagine aí, você ser caluniado, Aleluia. Glória a Deus. alguém levantar um falso testemunho contra ti, dói ou não dói? Machuca. E Deus entendia isso, disse, eu permito, mas uma coisa que eu não vou deixar é você morrer. Porque o inimigo não entendia que Paulo era imunizado. Aleluia, Jesus. O Senhor falou comigo, eu até deixo a víbora picar, morder, vai doer. Olha, mas uma coisa que eu não vou deixar o veneno dela fazer efeito. Pega na mão do irmão que está no seu lado, por favor. Vê se ele acorda e diga para ele, o veneno não vai fazer.